Fala galera, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo deste canal e este vídeo não poderia começar sem ser com esta pergunta. Afinal, o que é história? Nós vamos responder a esta pergunta e falar um pouquinho de história depois da nossa vinheta. Bom, muitas vezes quando a gente pergunta para as pessoas o que é história, a maioria das pessoas respondem que é um monte de decoreba e datas de um monte de coisa que aconteceu lá atrás. Eu entendo que muita gente pense desse jeito, com razão. Mas não é só isso, né? Para começar, se você procurar jogar na internet o que é história, muito provavelmente vai aparecer esta resposta aqui. História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. É isso também. Mas claramente é muito mais do que isso, né? Quando estudamos o passado, ou melhor, o que a humanidade nos deixou de legado no passado, a gente estuda muito mais do que só datas, decorebas e coisas que aconteceram. Você acaba estudando, na verdade, a cultura desse povo que foi deixado, a maneira como eles se organizavam socialmente, politicamente, enfim, como que as sociedades se formavam e como elas terminavam. E passando pelo todo o meio, né, de se manter, o auge, a queda, o porquê da queda, enfim. São várias visões, várias ideias de por que aquela sociedade começou e acabou. Resumindo, a gente acaba estudando como uma sociedade se forma e como ela acaba. Olhando agora essa imagem, a famosa linha do tempo, né? Todo mundo viu isso na escola, meu Deus. Mas olhando essa famosa imagem, a linha do tempo, o que se destaca nela não são as divisões e as datas. Essa ideia de linha do tempo e divisão histórica é uma visão eurocêntrica da história. Eu não entrarei nesse tema hoje, porque senão a gente vai ter umas 3 horas de vídeo aqui, né? A ideia não é essa. Mas se vocês querem que eu fale sobre isso, visão eurocêntrica, um pouco sobre a linha do tempo e tudo mais, só deixar nos comentários aí, tá? Mas voltando, se vocês repararem, há uma divisão bem aqui, né? Nesse ponto, onde começa-se a história e onde termina a pré-história. Essa é uma divisão bem polêmica, foi criada no século XIX pelos historiadores positivistas. Eu não vou falar sobre isso hoje, positivismo, ideia positivista. Se vocês quiserem que eu comente alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? Pode deixar aí. Eu faço um vídeo mais pra frente falando sobre isso, senão o vídeo aqui vai ter umas 15 horas. Hoje não é isso que a gente quer. Essa divisão foi feita lá no século XIX e a ideia dela é: povos que têm escrita já estão na história. Povos que não têm escrita são da pré-história. Ou seja, para esses historiadores positivistas que têm uma visão eurocêntrica de mundo, o que importava para a história eram os documentos. Ou seja, se foi documentado, pode virar história. A gente pode trabalhar, pesquisar em cima, tá? Se não tem escrita, é coisa da pré-história. Então, o tempo que vocês estão vindo, ela tá aí há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ou 6.000 anos atrás, né? Outras sociedades demoraram um pouco mais para desenvolver a escrita e não tem. Aqui no Brasil mesmo, a gente considera pré-história tudo o que aconteceu antes da chegada dos portugueses no Brasil. Isso foi em 1500, né? Ou seja, antes disso é pré-história. Na visão eurocêntrica desses historiadores, tá? Mas bem, essa divisão foi criada lá no século XIX e é respeitada até hoje? Sim e não. Para começar, quem estuda a pré-história hoje são os antropólogos e os arqueólogos, tá? Porém, a história foi se modificando, a maneira como a gente estuda a história, o positivismo caiu, entraram outras visões, tem a marxista, tem a nova escola, tem a escola dos análises, enfim. A história hoje utiliza-se muito de outras ciências também para poder estudar alguma coisa da história. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar as pirâmides do Egito. Como que funciona hoje o estudo de história para falar sobre o Antigo Egito e sobre as pirâmides do Egito? Há uma junção de ciências. Então o historiador ele vai procurar, por vezes, vamos estudar como foram construídas pirâmides, vamos conversar com alguns arquitetos, com engenheiros, com arqueólogos, né? A gente vai conversar com todo esse pessoal, vamos entender o que está por trás, o porquê e tudo mais. Por que que as pirâmides foram construídas? Então vamos conversar assim com arqueólogos, com antropólogos, até com psicólogos, tá? Até psicólogos entrou nessa história, sociólogos, enfim. Por quê? Porque a ideia é abarcar o total. Se a gente vai falar de uma sociedade, a gente vai abarcar o total. É diferente daquilo que eu estava dizendo aqui dos documentos. Ou seja, se você vai só estudar documento, só papel, só o que está escrito, você não vai entender o que era a sociedade. No máximo, você vai entender a elite
base elite, que era isso, basicamente o estudo da história antigamente, e por isso que as pessoas têm essa ideia de que é decoreba, data e coisa escrita, porque pensava-se assim e só se estudava elite, não se importava com o restante. Hoje a história, ela unifica os campos. A gente trabalha através de outras ideias, outras visões de mundo para formar uma ideia de sociedade, de como foi essa sociedade formada lá atrás. Mas afinal, por que então a gente precisa estudar tão a fundo as sociedades do passado? Um exemplo que eu gosto de usar é do próprio Brasil, a escravidão, né? Como aquela sociedade colonial e do império no Brasil, isso e a escravidão atinge a gente hoje. O que aconteceu lá no passado que nos atinge hoje? Através desses estudos do passado, a gente consegue ver que a escravidão deixou marcas profundas na sociedade hoje. A gente tem grandes problemas causados no Brasil hoje por causa dessa sociedade, na maneira como ela se organizou e por causa da escravidão. A maneira como a escravidão começou e como ela terminou deixou marcas profundas na sociedade brasileira até hoje. Na verdade, estudar as sociedades antigas de maneira crítica é entender por que nós estamos aqui, por que nós vivemos assim e como que a gente vai fazer para mudar isso mais para frente. Ou seja, observar na história o comportamento humano, entender o porquê entramos em guerras, por que os genocídios acontecem, os déspotas chegam ao poder, é a melhor maneira de evitar que essa história se repita. Ou seja, a melhor maneira de a gente evitar os erros do passado é estudando a história, para que não se repitam mais coisas iguais, para a gente não passar pelas coisas de novo. É um aprendizado. Então, estudar os erros do passado e os acertos também é a melhor maneira para a gente mudar a sociedade, para ela ser uma sociedade melhor, menos desigual e tudo mais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí aquele monte de coisa aí para vocês se inscrever, para você curtir, tudo aquilo que todo vídeo no YouTube faz, né? Pede para vocês, eu vou pedir para vocês também. Se quiserem deixar dúvidas ou alguma coisa, comentário, é só escrever no comentário, tem aí embaixo o campo, é só escrever. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Serão vídeos de 15 em 15 dias, tá? A princípio serão de 15 em 15 dias, então vão se preparando aí que daqui a uns 15 dias vai sair mais um videozinho pra vocês, tá bom? Valeu, gente, obrigado, fui!